Pessoal, olha só, mais um absurdo acaba de envolver aqui a esquerda, né? O Partido dos Trabalhadores, que se apresenta como defensor da paz, democracia, diálogo, mostrou aí mais uma vez a distância entre o seu discurso e a realidade. E como se não bastasse, hoje o STF entrou em um modo total de desespero após uma repercussão internacional a acusar o Brasil de coisas terríveis. Eu vou mostrar aqui para vocês, então parece que o Brasil está sendo mal visto lá fora e eu vou mostrar tudo aqui para vocês. Até internacionalmente isso está repercutindo e isso pode mudar as investigações em relação ao Bolsonaro, isso pode mudar a postura do governo, a postura do STF, porque agora estamos falando de países lá fora que estão olhando para dentro do Brasil e vendo que, será que o Brasil está democrático ou o Brasil não é democrático? Vocês viram o que aconteceu com o caso da Venezuela, como que está acontecendo com o caso do Maduro, os países tudo fechando as portas aí para ele, sendo criticado, não sendo aceito. É isso que o Brasil quer? Pois então eu vou trazer para vocês, olha só, vou começar 3 notícias. A primeira delas é sobre o Brasil mostra. Olha só, saiu aqui no jornal, até abri a matéria para vocês, para eu ler um trechinho para vocês verem. Saiu aqui, artistas ligados a Lula captam 2 bilhões de reais só esse ano com a Lei Rouanet. O cachê obeso de artistas alinhado à esquerda não parece ter limites, então ainda no 4º mês do ano, o Ministério da Cultura autorizou uma captação de quase 2 bilhões de reais via Lei Rouanet. Impressiona o valor já captado, que representa a renúncia fiscal de mais de 347 milhões de reais, enquanto o governo Lula esfola os brasileiros com suas taxações e impostos. Desde o início da sua gestão, disparou o uso da Lei Rouanet, beneficiando artistas alinhados à esquerda. O recorde foi em 2024, onde passou de 3 bilhões de reais, e a lei virou megafone ideológico bancado pelo pagador de impostos. Isso é o que criticou o deputado Luiz Felipe, do PL de São Paulo. E aqui o que mais impressiona, gente, não é isso, né? O que mais impressiona dentro dessa Lei Rouanet, desse valor, é a desigualdade, né? Embora a lei tenha autorizado essa captação, a gente vê que os valores são enviados, na maioria, para artistas ligados à esquerda, né? E o pior de tudo, os recursos caem nas mãos de artistas e produtores já definidos e com maior visibilidade. Então, em um país onde cerca de 8,7 milhões de brasileiros enfrentam a fome, mais de 27% da população vive com algum grau de insegurança alimentar, a destinação desses bilhões de reais para projetos culturais de alinhamento com a esquerda, aonde beneficia artistas já consagrados, levanta debates sobre as prioridades do governo e o mais importante, sobre essa transparência, sobre a fala dele que não condiz com as ações. Existem muitas pessoas, gente, que estão aí com projetos promovendo inclusão social e cultural, né? Pessoas de periferia, pessoas de baixa renda, artistas que estão começando agora e eles não conseguem ter acesso a esses recursos de maneira justa, eficiente, igual os consagrados de esquerda estão tendo. Então a gente olha que essa lei, ela é uma ferramenta importante para o fomento cultural, mas é essencial que sua aplicação seja constantemente avaliada e ajustada para atender de forma mais equitativa as necessidades culturais da população brasileira. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. E não é só isso não, gente. Olha só, mais um problema aí para a esquerda, mais um problema para o Lula. E dessa vez envolveu o filho do Lula, que é o Luiz Cláudio Lula da Silva. Ele é o filho caçula do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele utilizou suas redes sociais esse final de semana para ironizar a recuperação médica do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está internado na UTI em Brasília para se recuperar de uma nova cirurgia. Em uma publicação no Instagram, o filho do Lula comparou o comportamento do Bolsonaro ao de animais que simulam a morte como estratégia de defesa em referência à tanatose. A postagem traz uma explicação sobre o mecanismo biológico de alguns animais, como esquilo, cobra, sapo, gambás, que se finge de mortos para escapar de predadores. A imagem foi acompanhada por uma montagem com fotos desses animais ao lado do Bolsonaro hospitalizado. Então o ex-presidente está internado desde o dia 11 de abril. Ele foi submetido a uma nova cirurgia, onde segue em recuperação. O procedimento cirúrgico foi uma consequência das complicações relacionadas à facada que sofreu durante a campanha eleitoral de 2018. E a gente vê, né, a publicação do Luiz Cláudio fazendo indireta com a decisão do STF que tornou Bolsonaro réu no fim de março em ação penal. E isso mostra o desrespeito, né? Vamos falar um pouquinho sobre liberdade de expressão, porque a gente vê um caso desse, a liberdade de expressão ela é um pilar essencial, né? Mas vocês já repararam que esse episódio destaca aí uma simetria
na aplicação desse direito fundamental, onde manifestações de aliados são toleradas, como do filho do presidente, e até defendidas. Mas as críticas que os opositores fazem quando eles fazem o mesmo com o Lula ou com alguém de esquerda já viram o quê? Censura, perseguição, ataque à democracia. É ou não é? Desrespeito. Então a liberdade de expressão é um princípio universal ou seletivo no Brasil? Quero saber sua opinião, né? Existe uma necessidade de coerência, de respeito mútuo. Então, mais uma ação que mostra que as palavras bonitas que o governo fala não condiz com as ações, né, com que ele executa. E aí, para finalizar, o STF entra em desespero total, porque agora o Brasil ele está sendo visto com outros olhos pelo mercado lá fora. Então, internacionalmente, o Brasil já está sendo questionado se realmente vivemos uma censura, se vivemos uma democracia ou se está tendo algum ataque à democracia aqui dentro. Olha só, saiu no Estadão, o STF rebate a The Economist, diz que apoia Moraes e que não há crise de confiança na corte. A nota do Supremo afirma que o Barroso nunca disse que a corte derrotou Bolsonaro, e sim o voto popular. Em 2023, o presidente do STF declarou em congresso da UNE: nós derrotamos o bolsonarismo. E aí o jornal, o artigo da revista, né, The Economist, diz que o ministro Alexandre de Moraes tem poderes excessivos e que o tribunal enfrenta crescentes questionamentos. Em nota assinada pelo presidente da corte, ministro Luiz Roberto Barroso, o STF defendeu a atuação de Moraes e negou que haja uma crise de confiança na instituição. O enfoque dado na matéria corresponde mais à narrativa do que tentaram o golpe de Estado do que ao fato real de que o Brasil vive uma democracia plena, com Estado de Direito, freios e contrapesos a respeito dos direitos fundamentais. Isso é o que afirmou o STF na nota, já se desesperou, já respondeu, tentando desviar o foco total, né? E a corte ainda respondeu à crítica de que Barroso teria dito que o STF derrotou o Bolsonaro. O presidente do tribunal nunca disse que a corte derrotou Bolsonaro, foram os eleitores. Por quê? Em julho de 2023, durante o Congresso da União Nacional dos Estudantes, o ministro afirmou: nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. E questionado à época, o STF disse que a frase referia-se ao voto popular e não à atuação de qualquer instituição. E o próprio ministro usou suas redes sociais para se retratar e dizer que tinha se referido ao extremismo golpista. E aí a gente vê aqui que a revista inglesa afirmou que o STF poderia agravar sua crise de confiança diante dos brasileiros caso o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro seguisse na primeira turma do tribunal em vez de ser levado ao plenário. O texto também fez críticas a Barroso, aos ministros Gilmar Mendes e Dias Toffoli, e apontou que Moraes tem poderes excessivos nas decisões da corte. Em resposta, o STF afirmou que o julgamento de ações penais contra autoridades segue o rito previsto no processo penal. Eles disseram que o Bolsonaro ofendeu quase todos os integrantes do Supremo na época, e se fosse assim, então ele não poderia ser julgado, porque bastasse ele atacar todo o tribunal e aí não teria quem o julgar. Então não faria sentido afastar o Alexandre de Moraes por isso. Ele ainda classificou que Moraes é um juiz que cumpre com empenho e coragem o seu papel, com o apoio do tribunal e não individualmente. O STF também negou que exista uma crise de confiança na instituição e citou dados da Datafolha divulgados em março de 2024 para sustentar o argumento. Ao mencionar os dados, ele disse que fizeram pesquisa com os brasileiros e dentro da pesquisa que foi atribuída ao Poder Judiciário como um todo, diz que a confiança do brasileiro no judiciário, se comparado à corte, 24% da população diz que confia muito, 44% diz que confia um pouco e 30% é o que não confia. Então, com base nisso, para a corte, isso demonstra que a maioria da população mantém algum nível de confiança no tribunal. Então, eles foram debatendo o que a revista trouxe, mas isso mostra que o Brasil está sendo visto com outros olhos de forma internacional. E o STF começou a sentir, o Lula começou a sentir, o povo começou a sentir. Só que isso pode vir sérias consequências e pode impactar muito o Brasil se continuar. Então vamos ver quais serão as mudanças após tudo isso e aí eu trago para vocês. Um beijo, até logo.